Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham tido aí uma boa semana, tá? Cheia de paz, que tenham começado bem esse santo período da quaresma, hoje o primeiro domingo da quaresma. Cara, eu estou gravando depois, né? Quinta-feira, hoje é quinta-feira depois de cinzas. E foi um período, quarta-feira de cinzas eu fiz uma experiência de jejum um pouquinho mais intensa, que eu não fazia há mais tempo. E eu quero voltar a fazer semanalmente, que era o que eu fazia quando eu comecei a minha vida eremítica. E aí foi aparecendo outras ocasiões, outras coisas, e nunca dava para fazer o jejum semanal, né? Fazia sim o jejum de uma refeição, né? Mas eu queria retomar o jejum absoluto, né? Só água. Mas deu certo, né? Agora vou estar voltando a fazer toda sexta-feira se eu estiver no eremitério. Depois eu conto para vocês as minhas aventuras com o jejum. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, tá? Os eremitas nômades e nomadismo digital. Esse vídeo seria assim algumas cautelas para aqueles que desejam ser nômades, tá? Eu tô do lado de fora aqui do eremitério, eu tô na varanda dos fundos, vocês estão vendo aí alguns pregadores, tá? É onde eu coloco as minhas roupas quando lavo. E que são duas varandas, né? A varanda principal da frente é a varanda dos fundos, que é onde eu tô. Mas não deu pra focar muito porque eu tô com a outra câmera e ela não pega muito assim a distância, não dá pra vocês verem bem o canteiro aqui, o canteiro e os pés aqui do fundo. Bom, falando do nomadismo digital e eremitas nômades, né? Eu vou restringir um pouco o conteúdo, tá? Vamos falar mais do eremitismo em si, tá? Eremitismo e nomadismo dos solteiros, tá? Existem também casais nômades, tá? Mas nós não vamos focar nos casais, vamos focar apenas nos solteiros, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Porque são muitas cautelas, tá? Podemos dizer assim que são 60% de casais nômades para 40% de pessoas solteiras, tá? Tem um pouquinho mais de casais nômades do que de solteiros. É natural porque o nomadismo, por exemplo, quando seu negócio começa a dar certo, geralmente você não é assim tão novinho, né? Então, geralmente as pessoas já tomaram o estado, ou são solteiras por opção, né? Nem todos são católicos, né? É necessário ressaltar isso, nem todos são católicos, nem sequer cristãos, tá? Os cristãos e católicos estão incluídos nessa porcentagem, tá, de 40%, mas muitos nômades não têm religião, nem nada, e alguns sim, tá? Alguns solteiros são nômades com uma espiritualidade religiosa também, tá? Mas muitos também não são. Bom, então vamos para algumas cautelas, tá? Que vai ajudar vocês na tomada de decisão, tá? A respeito do nomadismo digital. A primeira dela que eu gostaria de convidar a vocês a refletirem é a questão do negócio online, tá? O meu prazo, assim, de 2, 3 anos para o negócio começar a dar certo é um prazo um pouquinho otimista, tá bom? Algumas pessoas demoram mais tempo, tá, para consolidar o seu negócio online, não é assim em tão pouquinho tempo assim, tá? Algumas pessoas levam até de mais de 5 anos, então, levam mais de 5 anos até concretizar o seu negócio, tá? Inclusive grandes nomes no mercado, a própria Chris Franklin, que é uma empreendedora conhecida, ela levou 6 anos, né, até o seu negócio online começar a dar certo. Então, assim, nem sempre 2, 3 anos, não deu certo em 3 anos, é porque não vai dar certo mais. Não é isso. Algumas pessoas levam mais tempo para que esse negócio dê certo.
E, inclusive, eu sigo um nômade digital que hoje ele mora na Tailândia e tudo. Ele é português, mas ele levou 7 anos, tá? Até o negócio dele render todos os dias, ele poder viver disso, né? Hoje ele vive disso muito bem, tá? Mas né, não é assim da noite pro dia. Tá tudo bem que ele é novinho, ele começou com 17, hoje ele tem aí uns 25 anos. Mas pra gente ver que pode ir um pouco além desse prazo do seu negócio começar a dar certo a ponto de você ou deixar um emprego ou ir para o nomadismo e viver apenas das rendas online, tá bom? Então tenham cautela com isso. Só opte por ser um nômade digital depois que o seu negócio dá uma renda sólida para você poder viver disso, entendeu? Muita gente, principalmente os mais jovens, eu sigo um freelancer, eu sigo vários, aliás, ele acho que é austríaco, e ele até mencionou um caso de 2 rapazes americanos que criaram ali um produto de mais ou menos $2.000, produto caro, e já foram para a Tailândia, assim que sem nem mesmo fazer um teste nem nada. E esses meninos passaram muitas dificuldades, entendeu? Para conseguir voltar para a cidade de origem. Então, imprudência, inexperiência, porque eles estavam na confiança total de que aquilo ia vender rápido, que eles iam, né, fica $1.000 para cada um e já dá para viver aqui na Tailândia. Não é bem assim, tá? Um outro rapaz também que foi para a Espanha, cometeu esse mesmo erro. Ele foi para a Espanha e depois que ele foi atrás de começar um negócio online. Moral da história, ele terminou trabalhando numa fazenda lá, cortando bananas, né, porque não conseguiu. Então, o ideal, o perfeito e o certo é você criar um negócio, investir nesse negócio e esperar ele dar certo. Se não der certo, você vai ter que tentar um outro produto, um outro nicho, uma outra forma de fazer o seu negócio render. E só depois que essa renda é sólida, que você sente já está uns 2 anos ganhando dinheiro, aí sim que você passa a viver apenas disso. Aí sim que você está pronto para ser um nômade digital. Eu conheço assim, histórias de alguns casais que viajaram e arrumaram empregos naqueles países e foram construindo um negócio, mas eu acho isso muito complicado. É muito mais seguro você estar no seu país, fazendo o seu negócio de uma maneira devagar, que você está, sabe? Ou no caso do eremita, com a benfeitoria que ele tiver, entendeu? Construir um negócio. E quando ele tiver independência financeira com esse negócio, aí sim que ele vai passar a viver disso. Tá? Você pode fazer, por exemplo, enquanto a sua renda enquanto a sua renda não está totalmente, vamos dizer assim, sólida, você pode fazer pequenas experiências de viagem, né? Ir e voltar. Mas ir e ficar lá, aí é outra história, tá bom? Então, esse é um ponto que você tem que refletir, que talvez não seja tão rapidinho assim, tá? Para você fazer o seu negócio online, tá? É claro que para você viajar o mundo, também você tem que estar preparado para isso. Que é preparado você saber os idiomas, né? Você várias vezes já disse aqui no canal, você deve saber inglês. Tá? Você deve saber inglês, que é a língua mais falada no mundo. Tá? Saber espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, tá? Mas vou ser sincera, o espanhol me ajudou muito pouco nas viagens internacionais que eu já fiz, tá? Com o inglês você vai muito mais longe, você resolve um problema no aeroporto, você resolve um problema no hotel, você resolve um problema, qualquer tipo de problema, declaração de imposto, fica muito mais fácil. Tá? Se você for, por exemplo, para outros lugares, lugares mais diferentes no Oriente, por exemplo, para Israel, as entrevistas são todas em inglês. Tá? Então, se você não sabe inglês, procure aprender o idioma, vai fazer toda a diferença. A não ser que você pense numa imigração definitiva, por exemplo, para o Canadá,
Nesse caso, você pode saber também o francês, né? O Canadá é bilíngue. E apesar de que essa questão do bilinguismo também é um pouquinho líquida, tá? Acaba predominando um pouquinho mais o inglês. Então, se você tiver que escolher uma língua para aprender, inglês, tá? Não tem outra coisa. Bom, um outro ponto, às vezes a questão do nomadismo digital pode passar a impressão, tá, de que você é feliz porque você viaja mais, tá? E talvez não seja esse o objetivo do nomadismo. Você pode ser feliz até fechado numa celinha, tá? Se você tiver uma locação reclusa. Não é porque você viaja mais que você é mais feliz, né? A viagem, ela não deve ser um fim para a sua felicidade, tá? Diz o Paulo Vieira, ele é um coach financeiro, as pessoas confundem muito momentos com existência, tá? Momentos é o que? A viagem que você faz, você estar ali num restaurante, comendo uma coisa diferente, você está passeando, você está no momento até de enlevo de oração, naquele momento de louvor, uma graça que você conseguiu. Isso são momentos, tá? Mas os momentos não são a sua existência. Então pode haver uma certa confusão, tá? E pode passar essa impressão de que o nomadismo digital tem aquela questão de que a pessoa é mais realizada, é mais feliz, é mais tudo, porque ela tem mais experiências de viagem, tá? Então não é bem esse o objetivo, tá? Você tem a necessidade de viajar, de conhecer lugares, mas isso não pode ser o fundamento sólido da sua felicidade, né? O fundamento sólido da sua felicidade é a sua união com Deus, é a sua caminhada com Deus, a paz interior, a presença de Deus. É isso que te faz feliz, né? O resto são complementos. Nós temos complementos que são os momentos, entendeu? Um ponto que as pessoas não contam muito é que a solidão num país diferente pode ser muito mais acentuada, né? Você pode, assim, não encontrar também tantos amigos, porque muitas pessoas gostam de viajar sozinhas, mas o que elas fazem? A primeira coisa é não ter que fazer uma amizade. Entendeu? Então, o eremita já não é assim. O eremita, ele busca realmente estar sozinho mesmo em viagem. E você está num país a longo prazo, sem falar a língua materna, isso pode te dar uma sensação muito mais profunda de solidão, de desamparo, de que você... Sabe? Então, você tem que estar preparado, sim, para uma solidão até mais profunda do que no seu país de origem. A gente está no Brasil, é ruim, tem as suas coisas chatas, tem a Rede Globo que faz a cabeça das pessoas, tem muita coisa ruim, tem o funk, tem isso, tem aquilo, tem, mas é o nosso lar, entendeu? Aqui é o nosso lar, aqui a gente se comunica na nossa língua materna, aqui a gente tem essa facilidade para documentação, aqui qualquer coisinha você vai ali no vizinho, você consegue puxar uma conversa. Eu não faço isso, mas tem gente que tem necessidade, né, de alguma coisa. Agora, você fazer tudo isso já no seu segundo idioma traz, assim, uma certa sensação de desamparo. Vamos supor que você queira estabilizar no país, sei lá, nas Filipinas, por exemplo. Mas aí você vai fazer uma audiência com o bispo, a audiência já é em inglês, né? Você já tem que se expressar, assim, de uma forma bem formal, com uma autoridade. A pressão vai ser muito maior, sabe? E no seu país, não, no seu país você está em casa. Mesmo que seja em outras cidades, tudo, mas é o seu lar.
Então, é algo que você tem que considerar. O seu amor à solidão tem que ser até mais forte do que um eremita brasileiro que está aqui no Brasil. Você vai ter que considerar essa questão de você estar preparado a uma solidão ainda mais acentuada com outras pessoas, tá? Algo que você tem que estar preparado também é a questão do choque cultural, tá? Pode parecer bobagem, mas eu tive um choque cultural. Não sei bem se foi um choque cultural, sabe? É porque assim, eu vou explicar. Vamos supor que você acabou de sair do mosteiro, tá? Você teve uma experiência em imersão no mosteiro. Me refiro a experiências maiores, tá? Pessoas que ficaram a partir de 5 anos no mosteiro. Experiências menores você se adapta muito mais rápido, né? Experiências maiores a partir de 5 anos. No caso, eu que fiquei quase 10. Você pode sair do mosteiro, tá? Ir para o eremitério. O seu consciente é eremita. O seu consciente está no eremitério, o seu consciente é nômade, tá viajando, mas o seu inconsciente não se adapta tão fácil assim. O subconsciente, ele tem uma adaptação muito lenta. O subconsciente, ele não depende da sua vontade. Não é que você quer estar no mosteiro. É que o subconsciente, ele só entende 2 linguagens, tá? Que é a imersão e a repetição. Tá? Imersão da informação e do lugar e repetição. E quando você está no eremitério, ainda que você esteja há 1, 2 anos, ainda não foi o suficiente para o seu inconsciente se acostumar com a nova informação. Então, assim, você saiu do mosteiro, você está no eremitério, você é eremita, você já falou com o bispo, ou você é um nômade, você já tirou o passaporte, mas o seu inconsciente ainda não se acostumou com a nova realidade. Segundo, a imersão, a experiência de imersão no mosteiro, ela é muito mais intensa. Na vida eremítica ela é menos intensa. Por quê? Porque tem menos pressão em cima do religioso. Bem menos pressão. É algo muito mais leve, muito mais assim, suave. Então demora muito mais para o seu inconsciente assimilar a vida eremítica do que uma vida monástica. Você tem aquela pressão do horário, da convivência, da regra, de tudo, do tempo, cada tempo é uma coisa e não sei o que, é muito mais pressão para o subconsciente. Por isso que quanto mais tempo você fica no mosteiro, mais vai demorar para o seu subconsciente se acostumar com uma realidade nova. Por exemplo, eu saí da clausura no final de 2013. Tá? No final de 2013. Eu fiz uma pequena experiência eremítica autônoma, né? Mas sim, em 2012, vamos dizer assim, saí do Carmelo descalço, né? Mas assim, de uma vida eremítica totalmente independente, né? Só eu e Deus, e a diocese, só no final de 2013. O meu subconsciente só se acostumou com a vida eremítica, eu só aterrissei na vida eremítica em 2016. Só aí que o meu subconsciente se encontrou com o consciente, entendeu? Só em 2016, ou seja, quase 3 anos depois. Mesmo eu já estando no eremitério, mesmo eu sabendo o que eu queria, mesmo. Mas o meu subconsciente ainda era carmelita. Não depende, não é questão de querer ou não querer. É porque não houve imersão e repetição o suficiente para o subconsciente se acostumar. Da mesma forma, Santo Agostinho, quando ele se converteu, a conversão dele era sincera. O consciente dele estava convertido. Mas o inconsciente dele ainda estava na vida passada. Ainda estava na prostituição, ainda estava na luxúria, ainda estava imerso na outra realidade. Por quê? Porque ele queria estar na outra realidade? Ele não queria. Entendeu? Mas é porque não houve imersão o suficiente na outra realidade. Apenas isso. Deus não se preocupa com o inconsciente também. Tá? Deus, ele só se preocupa com o seu consciente. Mas a realidade, ela se torna concreta na sua mente quando há um encontro do subconsciente
com o consciente. Aí que a sua realidade é concreta. Aí é que você aterrissou de verdade. Entendeu? Então, se você sai de um mosteiro, você saiu de uma experiência monástica, amanhã você já quer fazer um mochilão pro mundo inteiro, você vai fisicamente, o seu consciente vai estar lá, mas o seu inconsciente não vai conseguir acompanhar mudanças tão drásticas de uma realidade para outra. Tá? Eu mesma, quando fiz uma viagem internacional, fui conhecendo vários países, eu passei por uma experiência de choque, porque, por exemplo, quando eu cheguei em Lisboa, quando eu cheguei em Portugal, eu não tive choque, não tive nenhum choque, parecia um pouco Brasil, não sei o que e tal. Aí, viajando, quando eu cheguei em Paris, é que eu comecei a estranhar. Eu estranhei, por quê? Porque no meu subconsciente não existia possibilidade nenhuma de eu sair do país um dia. E jamais pensei que eu fosse sair viajando por aí, jamais. Porque o meu subconsciente estava totalmente convencido de que eu ia morrer numa clausura. Então, quando eu cheguei em Paris, por exemplo, eu fiquei um pouco assim... Eu me lembro que eu cheguei, a gente chegou no hotel mais ou menos umas 7, 8 da noite, não sei. E enquanto estava fazendo ali o check-in do hotel, a gente foi num grupo de peregrinações, a minha irmã me pegou pelo braço e a gente foi dar uma volta nas ruas de Paris, nas ruas. E aquilo, para mim, naquele momento, eu não expressei, claro, né? O meu consciente agia normalmente. Mas eu tava muito assim, sabe? Parecia assim que aquilo não era real, que aquilo... Eu achei muito estranho eu estar lá. Não tanto por Paris, é um lugar ocidental, um lugar, né, que é fácil de você até se acostumar, mas era difícil eu me acostumar com a ideia, parecia surreal demais eu estar em Paris. Eu olhava assim, sabe, eu fiquei 1 dia e meio ainda chocada, que eu jamais pensei que eu fosse tão longe na minha vida, mas jamais. E o meu subconsciente tinha esse paradigma de que eu jamais ia sair viajando por aí. Eu jamais pensei, eu até comentei na janta com a minha mãe. Tava falando, nossa mãe, eu jamais pensei que eu fosse vir para Paris, eu jamais. Então eu tive um choque, assim, sabe, assim, eu não consegui processar a informação, aquilo parecia surreal demais. E aí depois eu tô em Paris, né? Mas assim, o meu subconsciente, ele só aterrissou em 2016, entendeu? Mesmo eu viajando, mesmo fazendo os lugares, mesmo, sabe, mesmo tudo, eu ainda não tinha aterrissado ainda não tinha processado. E isso é como diz, é o subconsciente. O subconsciente não depende da sua vontade. Ele demora demais. Então, se você está nessa realidade de um mosteiro, de uma realidade, de uma imersão muito forte numa realidade, não vai ser tão fácil assim você já ir para outra do nada. Você precisa de um tempo muito grande, tá, para você se acostumar com outra realidade, ainda que essa realidade seja parecida. Então tenha isso em conta, entendeu? Não tenha tanta pressa assim de já fazer um mochilão, de dar a volta ao mundo. Não tenha tanta pressa assim se você estava imerso numa realidade muito diferente como a de um mosteiro, tá? Tenham cuidado com isso, porque o choque pode ser grande e você vai ficar assim um pouco confuso e o seu consciente vai estar viajando, mas seu inconsciente vai talvez estranhar tudo isso, né? Um outro ponto, eu anotei no tablet aqui o que eu tenho que falar, porque são muitas cautelas, tá? Mas já estou na metade. Um outro ponto também que eu acho que você tem que refletir é que você, sendo nômade, você sempre está no lugar alheio. Você não tem assim o seu lugar para você chamar de seu, o seu cantinho, a sua cama, as suas coisas. Você está sempre no espaço alheio. E isso deixa alguns nômades, não todos, tá? Alguns,
ficam melancólicos, né? Porque dá a impressão de que você é um eterno estrangeiro, entendeu? Você não está no seu lar. Então, isso pode, no futuro, se você quiser tomar a decisão de ser um nômade, você pode se chocar, às vezes, um pouco com isso, de ter saudades da sua pátria, da sua bandeira, da sua comida, porque a comida do Brasil, na minha opinião, tá? Eu acho que é a melhor do mundo. A nossa comida, dos outros países não é a mesma coisa, e a comida, assim, é o seu cotidiano, assim, todo dia você está comendo aquilo, e você nunca mais vai ter aquele pão de queijo quentinho, assim, você pode até fazer receitas, mas não é a mesma coisa, você tem que ir atrás de uma loja brasileira para conseguir ingredientes, não sei o que, não é assim tão fácil como você está no Brasil. Daquela feijoada. Parece que são coisas pequenas, mas quando você está viajando a longo prazo, entendeu? Você é imerso na realidade do outro país, isso passa a ser um pouquinho chato, porque você está sempre na terra estrangeira. Então você tem que ter essa consciência, se você vai suportar essa questão de você estar sempre na terra alheia. Morando em hotel ou morando em apartamentos alugados pelo Airbnb, mas aquilo não é seu, você não pode ali pregar uma foto da sua família na parede, porque não é seu. Então, assim, você sempre vai estar num lugar emprestado. E é interessante você fazer esse tipo de reflexão. Será que eu não gostaria de ter o meu lugarzinho, a minha cama, o meu banheiro, sabe, seu? Que você usa à vontade, que é seu, que você quiser pintar de verde limão, você pinta, sabe? São coisas pequenas, mas que pode te ajudar a refletir. Será que a longo prazo, depois de anos e anos fora do Brasil, será que você não vai sentir falta de ter um lugarzinho seu na sua pátria? Um lugar, enfim, onde você pode se sentir mais em casa. Essa questão de você ter a sua casa, ter o seu ambiente, ter as suas coisas, pode fazer com que você, no futuro, fique com aquela coisa assim, de que você nunca está no seu lugar, você está sempre em viagem, tá? Eu acho que seria muito cansativo, sabe? Mas assim, eu já conversei com a minha irmã sobre esse assunto, acho que foi ano passado até. A minha irmã acha que ela jamais cansaria de viajar, tá? De ficar viajando. Eu acho que eu cansaria, tá? Eu acho que eu cansaria de ficar viajando o tempo todo integralmente, assim, eu acho que para mim seria cansativo. Existe uma forma de você ser nômade de uma maneira parcial, né? Que seria você ter a sua casa, ficar 6 meses, né, na sua casa e viajar 6 meses, tá? Só que esse estilo de vida acaba sendo muito caro, tá? É muito caro, porque você tem que manter a sua casa e manter a viagem, tá? Então você acaba pagando quase o dobro do que se você largar tudo e ir. A vida nômade, ela tem a vantagem de que a longo prazo ela acaba sendo mais barata. Parece que não, parece que morar em hotel ou em plataformas de aluguel de casas, ou até quartinho, né, o Airbnb, não é só para apartamento, é para casa, é para quartinho, né, para outras coisas também. Pode acabar sendo, pode não, comprovadamente a vida nômade é mais econômica. Porque você não gasta com imposto, você não gasta com condomínio, você não gasta com... Tudo é alugado, se você quer um carro, você aluga, carro ou moto. Mas se você for pegar os gastos realmente de quem está fixo no seu país, de quem está fora, sai muito mais barato a vida nômade. Então, sai muito mais barato. Mas você pode fazer uma experiência parcial, mas essa experiência parcial vai sair muito caro. Então é por isso que a maioria das pessoas acabam fazendo um nomadismo definitivo, porque fica muito mais barato você viver viajando, tá, do que mantendo 2 casas. Ir e voltar, ir e voltar.
tá? Eu acho que seria cansativo você viver viajando, assim, mas tem pessoas que não. Minha irmã disse que não cansaria, tá, de ficar viajando. Então, é algo que você deve considerar. Tá, um outro ponto de consideração, questão da saúde, tá? Se você não tem um seguro de saúde para sua viagem, você vai pagar absurdos com a saúde, tá? Você tem que ter um seguro, e desse seguro, aí sim, se você precisar de alguma emergência médica naquele país, ser atendido. Já aconteceu, não é tão pouco frequente assim das pessoas viajarem sem o seguro de saúde e quase falirem tentando pagar uma cirurgia simples, um pontinho no dedo. Eles cobram absurdos, tá? A minha irmã, ela morou nos Estados Unidos um tempo. E numa das casas que ela ficou, eles são acolhidos por casas de família, ela fez intercâmbio. Tinha ali uma senhora, um casal, né, com uma escadinha de filhos, né? Ela concebeu de gêmeos e uma nasceu boa, a outra nasceu mais debilitada, né? Até que um dia, a que nasceu mais debilitada, ela passou mal, né? Foram lá, levaram para o hospital. E chegaram e falaram, ela tem uma doença, não sei o quê, mas se ela tomar injeção, né, tá tudo bem, né? Ela vai se curar. E aí a família, que ótimo, tudo bem. Quando foram ver, a injeção era $3.000, né? Ou seja, quase R$10.000. Então, o sistema de saúde é muito caro, muito caro. E para um estrangeiro e que ainda por cima não faz um plano de saúde, não é bem um plano, é um seguro para o viajante, né? Um seguro do imigrante. Você paga horrores, tá? Horrores. Tem pessoas que pagam assim 60 mil numa cirurgia de nariz, 30 mil fazendo alguma coisa no braço, porque, sabe, uma coisa assim, é muito caro. Alguns chegam a quebrar financeiramente pagando tratamentos no exterior. Então é um ponto que você tem que pensar. Se você é uma pessoa que tem uma saúde muito debilitada, já toma muitos remédios, tem que ficar atento com essa questão da saúde, tá? Ela é muito cara. Em alguns países nem tanto. Aliás, em alguns países você vai até ter carência de tratamentos, dependendo do país de onde você vai. Então você tem que cuidar muito da sua saúde, principalmente sendo nômade. Você vai ter que cuidar muito da sua saúde. A minha irmã, ela até contava que tinha alguns imigrantes, né, de outros países nos Estados Unidos, que quando quebrava o braço, quebrava a perna, a pessoa nem se tratava de tanto medo que tinha de ir no médico. Ela se enfaixava ali e tentava se tratar sozinho, porque era muito caro. Então, são coisas que você tem que estar preparado, tá? E, por fim, o último ponto do vídeo, tá? Você tem que estar atento aos conflitos daquele lugar, tá? Não é qualquer lugar que você vai poder viajar em qualquer tempo. A Terra Santa é um deles. Sudeste Asiático tem algumas questões de conflitos também religiosos. Então você tem que estar sempre pesquisando antes para ver se aquela região não está em conflito, tá? Alguns países da África, por exemplo, há muitos conflitos políticos e muitos conflitos étnicos, de tribos, que às vezes você não está sabendo, foi lá, viajou e pronto, você apanhou por ali, né, sofreu junto com todo mundo. Por quê? Porque você não pesquisou a questão dos conflitos, né? A mesma cautela também dos conflitos é preciso também para as mulheres, né, mulheres que viajam sozinhas, independente de serem religiosas ou não, tá? Certos lugares não é bom para mulheres que viajam sozinhas, tá? Observar como que é a taxa de estupros, de abuso sexual, assédio. Por exemplo, eu sigo uma nômade digital
que ela é uma moça asiática, né? E ela foi no Vietnã, né? Foi pro Vietnã. Chegou lá, ela foi muito abusada sexualmente, muito abusada, os homens foram muito atrevidos, muito, e ela, tanto que ela planejava ficar 3 meses lá, ela ficou 20 dias. E depois ela soube que na cultura daquele país, a mulher asiática é muito, muito, muito cobiçada, né? Sendo ela asiática, ela entrou na cultura daquele país, né? Mesmo ela não sendo, já era uma asiática de outro lugar, né? Ela era tailandesa, mas no Vietnã ela foi vista como um objeto de desejo, tudo bem que ela usa roupas muito, muito curtas, muito decotadas, pode ser por isso, mas é uma coisa que ela poderia ter pesquisado antes, e sabendo que aquele lugar é um lugar que assedia muito mulheres asiáticas, ela sabendo disso com antecedência, talvez teria ali providenciado umas roupas mais compridas, saias e roupas mais modestas, porque se você chega no país, você não sabe como que são as coisas. Então você tem que pesquisar bastante. A dica que eu dou é que vocês devem seguir pessoas que viajam, seguir os nômades. Eu sigo vários, tá? Vários, tanto brasileiros como do estrangeiro. E por quê? Porque você tem que conhecer também a experiência que eles trazem e aprender com as dicas deles, com os erros deles. Claro que você não precisa seguir tudo ao pé da letra, porque tem muito blogueiro também que ganha comissão recomendando determinados hotéis, determinados restaurantes, tá? A gente tem que ter um pouco de cuidado disso. Às vezes o hotel e o restaurante não é tão bom assim, mas como ele ganha uma comissão, ele vai lá e te indica, então você tem que ficar um pouquinho mais atento e seguir pessoas que já estão nessa realidade, tá? Enfim, acho que essas são todas as cautelas que eu teria que passar. No blog eu atualizei o artigo Vocações e Modos de Vida, coloquei algumas coisas também, algumas cautelas para os casados que são católicos, obviamente. E vocês podem dar uma olhadinha, eu deixei o link na descrição, tá? Aqueles que já leram o artigo antes, releiam com ele atualizado com o Nomadismo Digital, ou segue até o final do artigo, onde você só vai estar vendo sobre o nomadismo digital. Bom, meus queridos, agora a gente encerra esse assunto. Eu deveria ter feito esses vídeos no ano passado, mas não deu tempo. E agora sim a gente volta para os nossos assuntos espirituais a partir da próxima semana. Vamos estar falando um pouquinho do livro que nós vamos estudar, que é o Tratado das Virtudes Cristãs. E vamos estar falando também, no próximo vídeo, do aproveitamento espiritual. Eu vou tentar resumir ele muito, porque esse artigo, esse tratado tem 15 capítulos. Ele é um pouquinho grande. Então eu vou tentar assim, secar o máximo que eu puder, para poder passar um conteúdo sem estar enrolando muito, como eu costumo fazer. Mas como é muito conteúdo, eu vou fazer um resumo para a gente tentar colocar tudo num vídeo só e já passar para o próximo tratado de perfeição, tá bom? Então, o próximo tratado seria o aproveitamento espiritual, tá? Que é muito importante dos eremitas terem, tá? O proveito das ocasiões e o proveito de tudo para otimizar a sua vida espiritual. Meus queridos, fiquem com Deus, até a próxima semana e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.